Olá, irmãos de fé, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui no canal Luz e Lucidez para trocarmos experiências, falarmos um pouquinho sobre as questões espiritistas, espiritualistas, espiritismo, umbanda, né? Misticismo talvez. Estamos aqui para ensinar, para aprender, para trocar experiências, né? Então hoje eu quero abordar um assunto muito agradável para nós umbandistas, né? Eu quero falar sobre Cosme Damião, Dom, a linha de Herê, de Ori, as crianças na lei de Umbanda, né? Setembro chegando, irmãozinhos, né? Mês de comemoração, tanto na Igreja Católica como nos terreiros de Cosme Damião e dos Herês. Momento da gente começar a se preparar desde agora, reservando aquele dinheirinho para comprar uma balinha, para oferecer para uma criança, para adoçar a vida, né? Fazer a felicidade de uma criança em nome desses mentores espirituais. Então, assim, eu quero começar falando sobre a diferença entre Cosme Damião e Herê e os seus dias de comemoração, tanto na igreja como na Umbanda. Então, na Igreja Católica, é muito comum você verificar as imagens dos gêmeos, Cosme e Damião. E aí, quando você vai no terreiro de Umbanda, você tem a imagem dos gêmeos, mas tem um irmãozinho, uma criancinha no meio, que é Dom. Então, assim, nós falamos de Cosme Damião e Dom porque comemoramos, louvamos a todas as crianças, né? Então, assim, para nós na lei de Umbanda, Dom é um dos motivos pelo qual os irmãos gêmeos, quando passaram pela Terra, se fizeram médicos, né? Para ajudar a curar Dom de suas doenças infantis e assim foram norteados, né? O trabalho dos gêmeos. Eles saíam curando as pessoas, principalmente as crianças, no vilarejo, na época em que eles moravam, e não somente isso, eles pregavam esse dom divino de cura, atribuíam a Jesus Cristo, numa época onde o cristianismo ainda era muito perseguido, né? Que Jesus Cristo foi pregado na cruz. Então, para aquela época, para a sociedade naquela época, ele era o bandido, o subversivo, né? O revolucionário negativo, condenado, né? Aquele que era o infrator das leis, né? Então, quem o seguisse estaria fazendo apologia à infração, então não poderia. E eles defenderam a fé cristã até o final. Eles diziam que os dons de cura não eram deles, eram pertinentes a Deus, e foram aprisionados, flagelados, mortos, toda aquela coisa que nós já sabemos que aconteceu a muitos ao longo da história da fé, da religião no orbe terrestre, né, no orbe terreno. Então eu quero falar um pouquinho na espiritualidade, na lei de Umbanda. Quem são eles, Cosme e Damião do Um? Quem eles representam? Por que eles descem na linha de criança nos terreiros? Então, a linha de Herê nos terreiros pode ser chamada Herê, Iori, né? Representar as crianças. Quem são esses espíritos? Você pode me perguntar, é um espírito criança que desce na gira? Bom, eu vou falar para você. Esses espíritos são espíritos de extrema evolução. São espíritos ascensionados, com um padrão de pensamento muito elevado perante nós aqui da Terra. São espíritos de intensa luz, de muita iluminação e de muita pureza. Por isso são representados por criança. São representados pela inocência da criança, né? Porque a criança não tem maldade, ela ainda não conhece, isso está adormecido no inconsciente dela, né? Então, a criança briga com o coleguinha hoje e amanhã ela está abraçando o coleguinha, ela deixa o instinto amor falar mais alto. Então, eles são espíritos de intensa luz, de muita iluminação, de muita evolução, e se apresentam como crianças para usar a representatividade da luz, da pureza e transmitir a nós a mensagem do perdão, porque a criança perdoa, sabe perdoar, sabe esquecer, né? Então são eles que descem nas giras, né? Eles representam o amor, representam o perdão, representam a cura espiritual, representam a fé, representam o não desistir,
eles são um dos 3 pilares fundamentais que sustentam a Umbanda. A Umbanda tem força tripolar, tem 3 poderes: caboclo, preto velho e herê, né? A trindade que sustenta a lei de Umbanda e todo o trabalho no terreiro é por esses 3 pontos, né? Como a trindade de Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, o que sustenta o trabalho de uma corrente umbandista é o caboclo, preto velho e a linha de herê. A cura, a sabedoria e a pureza, né? Então, eles são muito importantes para nós. Então, irmãos, qual a questão dessa similaridade com Cosme e Damião, né? É o sincretismo de Umbanda, né? O que é o sincretismo? É avaliar o perfil do orixá, do guia espiritual de Umbanda, se tem características semelhantes com a do santo. O sincretismo nasceu na necessidade do negro de continuar com a fé nos orixás dentro do coração, mesmo sendo impedidos pelas leis vigentes na ocasião, que era obrigado a ser católico. Então eles se convertiam ao catolicismo, mas eles tinham no coração orixá. Então, quando eles olhavam para um santeiro católico, eles olhavam para o santo imaginando seus orixás. Eles colocavam embaixo de cada imagem católica uma insígnia de um orixá, uma folha, uma pedra, um minério específico, e ali que representasse o orixá dele. Então, vamos, para esclarecer um pouquinho num exemplo prático, né? Mãe Oxum, por exemplo, que é a orixá da água doce, né? Ela foi sincretizada com Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque Nossa Senhora Aparecida é uma santa que foi encontrada no rio, né? Dentre outras características que as assemelham. Então, quando eu cultuo na Umbanda a Mãe Oxum, eu também posso agraciar a homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Não que Mãe Oxum é a Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora Aparecida é Oxum. Elas são duas e podem trabalhar em parceria no terreiro por similaridade, seu sincretismo. Então, Cosme e Damião, que foram os santos gêmeos, né? Que são os santos gêmeos, eles têm dentro do sincretismo a similaridade com o herê, a corrente das crianças, a pureza das crianças, a conduta de cuidar da criança, né? A pureza da fé como criança. Então é isso que eles representam. Então aqui eu falei para você um pouquinho de Cosme e Damião, um pouquinho de herê, só para já começar a movimentar dentro de você esse sentimento, essa fé de participar dos festejos de Cosme e Damião e Dom e de herê, agora no mês de setembro, que é o mês em que comemoramos eles, no dia 27, tá bom, irmãos? Então prepare seu docinho, faça seu agradinho. A vida da criança sem doce não tem alegria, não é verdade? Vamos adoçar um pouquinho com aquela cautela, tá? E até o nosso próximo encontro. Se você tem alguma dúvida, deixa a perguntinha aí no nosso canal. Será um prazer responder nos próximos vídeos para você e para todos os outros irmãos que também têm as mesmas dúvidas que você. Isso é muito útil, tá bom? Para você que tem a iniciativa de deixar pergunta, saiba que você não está elucidando só você, mas também aquele que tem uma mesma dúvida como você e que se representa na tua pergunta. Então, Saravá Axé para você, irmão. Muita luz, muita pureza, muito amor, muita cura, muito perdão, né, para o seu coração. E namastê, até o próximo encontro.